Bom dia, no nome de Jesus, um bom domingo para você. Estamos aqui de novo falando da quarentena com Jesus, no momento onde nós estamos aqui, porque hoje Ele quer dizer para mim e para você que Ele nos trancou em casa para poder falar conosco. Sim, a Bíblia diz, depois você dá uma lidinha lá no capítulo de Jó, no capítulo de número 37, versículo 7, se não me engano, que diz assim que Deus tranca o homem na sua casa, que o Deus paralisa o homem do seu trabalho para poder que o homem o conheça. Ou seja, nós estamos aqui falando daquela palavra que Deus me mostrou ontem, onde Samuel estava junto com seu orientador dentro do templo, vivia 24 por 24 horas dentro do templo, mas ainda a palavra não havia sido revelada a ele. A palavra de Deus, ele ainda não tinha uma revelação de quem era Jesus, de quem era o Espírito Santo, como Deus falava com ele, como o Espírito Santo falava, como Jesus queria comunicar-se com ele. E Samuel estava ali e a palavra não lhe havia sido revelada, mas ele não conhecia ainda Deus. Ou seja, Deus com tudo isso quer dizer para nós que não basta vivermos 24 horas dentro das igrejas, 24 horas dentro dos templos, 24 horas trancado num quarto em oração, subir no monte 24 horas, chorar, mas se nós não o conhecemos, é muito difícil, quase impossível que você ame alguém que você não conhece. Então o aprendiz de sacerdote que estava ali, eu e você, crianças ainda na fé, porque ainda não conseguimos determinar exatamente qual é a plenitude de Deus na nossa vida, esse aprendiz de sacerdote, ele estava ali e ele não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha intimidade. E essa intimidade não dependia do tempo, de estar tanto tempo, que ele estava todo o tempo lá, mas dependia de qual era a relação de intimidade que ele tinha com o Senhor. E o que é intimidade? Intimidade é uma relação entre duas pessoas, como nós estamos fazendo aqui, tentando olhar olho no olho, face na face, coração com coração, tentando ter uma relação de cumplicidade, uma relação de sentimentos de afeto, de preocupação e de respeito mútuo, onde as pessoas querem e estimulam nessa relação. Deus diz que Ele está sempre conosco, mas nós nem sempre estamos com Deus, porque a nossa intimidade com Ele é só nos momentos de dor, de aflição, nos momentos de quarentena, nos momentos em que Ele paralisa-nos dentro das nossas casas para o trabalho do homem, para mostrar para nós quem é Ele, para se dar a conhecer. Porque nós ficamos muito distantes de Deus e não temos essa intimidade. E o que acontece? Quando você não tem intimidade, você não consegue entender e saber fisicamente o que é a fé, porque a nossa fé tem que estar alicerçada não na letra, mas na intimidade. A intimidade é que vai nos dar certeza do amor de Jesus por nós. Você pode ouvir falar, ver a cruz, ver filme 200 vezes, que a cruz não traz nenhuma intimidade com você. A cruz não te enche de amor. Você pode ver 500 vezes pregações, ir nas missas e nos cultos, mas você não vai compreender, você não vai entender, porque está faltando intimidade. A intimidade entre nós e Deus, entre nós e Jesus, entre nós e o Espírito Santo, entre nós e a Santíssima Trindade, faz com que nós conheçamos a plenitude do coração de Deus. E você vai dizer assim, mas eu não consigo ter essa intimidade, eu não consigo escutar a Deus, eu não consigo senti-lo de verdade como você fala. Claro que não. A Bíblia me mostrou 3 grandes problemas. O primeiro problema são os seus orientadores. Aquele etíope, quando leu e veio a Israel saber das coisas de Deus, quando ele voltava, ele estava na carruagem lendo e ele disse, eu não tenho com quem me explique. Até que veio um apóstolo e falou com ele e ele foi batizado naquele momento porque ele compreendeu as Escrituras. Paulo, o grande Paulo, que escreveu tantas cartas, que ele tinha? Ele tinha Gamaliel, ele passou tempo diante de conselheiros, diante de professores idôneos, e nós estamos vendo nessa história, o próprio Samuel tinha Eli, que quando ele falou, eu não estou entendendo, o senhor está me chamando, não sou eu que estou te chamando, é Deus fisicamente falando com você, está chamando o seu nome. E quando ele falar com você, você diga, o teu servo está aqui, fale que eu te escuto. Ou seja, nós precisamos ter orientadores, como Jesus tinha depois o seu Espírito Santo, que era o seu conselheiro que ele deixou conosco.
mas nós precisamos ter orientadores. Se você não tem um bom orientador, um bom pastor, um bom padre, uma boa pessoa que te seja idôneo na palavra de Deus e queira ensinar a que você tenha intimidade, você não vai ter uma fé alicerçada, você não vai conseguir ter a revelação do Senhor. E nós vimos que quando você não tem a revelação, quando você apaga o Espírito Santo com as suas atitudes, a mensagem de ontem, você fica sem essa relação. A outro problema é que você acha que indo na igreja, nas atividades físicas, você vai aumentar a sua intimidade com Deus. Não vai, porque sua cabeça está em outro lugar, sua cabeça está na religiosidade, sua cabeça está vendo o que uma pessoa está falando com a outra, a sua cabeça está devagando, você está lá com o crente girafa, o corpo na igreja e a cabeça fora no mundo. Isso não traz intimidade, isso não traz intimidade. E o outro problema são problemas que independem de você, são problemas que te proíbem. Se você tivesse um lugar onde você não pudesse ter uma Bíblia para ler, se tivesse proibido. O outro problema é aquele com você mesmo, que você não quer ouvir as coisas de Deus. Não quero. Você se sente satisfeito com aquilo que você tem. Você não tem intimidade nenhuma com Deus, não admite que ninguém fala, você não quer nada. Por quê? Está cômodo para você. Se você tiver intimidade e você vê que a outra pessoa quer que você mude, você vai tentar fazer tudo para agradá-la. Você vai tentar ter essa revelação e você vai ter, a partir da revelação, você vai começar a ter obediência para aquela pessoa, carinho, respeito, amor. E outro grande problema são quando nós somos proibidos. E o grande problema é que Satanás usa argumentos específicos através de religiões, através de coisas, para gerar em nós uma geração que não conhece a Deus. Uma geração que ouviu falar de Deus, mas não conhece. Uma geração que reclama, uma geração que está pronta para reagir, mas não está pronta para reagir com arrependimento, como nós vimos ontem, tem o pescoço duro, tem o ouvido surdo e tem o coração endurecido. Então essas pessoas não conseguem ter essa intimidade. Jesus disse que para ter intimidade a gente tem que entender uma coisa. Jesus disse, olha, vocês são daqui de baixo, vocês são desse mundo e eu sou lá de cima, eu sou do outro mundo. E para discernir as minhas coisas, vocês precisam entender que o Pai, eu e o Espírito somos Espírito. E para nos entender, tem que estar em Espírito. E para estar em Espírito, nós temos que matar a nossa carne, a nossa vontade, matar o nosso eu, para podermos termos a revelação de quem é Jesus, de quem é o Senhor e de quem é o nosso querido conselheiro Espírito Santo. Se você não matar a sua carne, você não vai ter essa revelação. E quando você consegue discernir isso, você vai conhecer. E ao conhecer, você vai passar a obedecer as coisas de Deus facilmente. Mas Satanás não deixa com que você tenha essa revelação do Espírito Santo. Satanás te põe argumentos, coisas que te impedem de ter a certeza de quem é Deus na sua vida e de quem é você em Deus. Esse é o grande problema, porque quando você conhece ao Espírito Santo, quando você conhece Jesus, quando você conhece ao Pai, você vai ser obediente e você vai ser liberto. O presidente do Brasil fala tanto, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, conhecer a verdade é conhecer Jesus, que vai nos libertar das cadeias que nos prende, vai nos libertar das cadeias, vai fazer com que nós sejamos obedientes à sua palavra. Então, entendendo que Deus está trancando você e eu dentro das nossas casas, para poder demonstrar a obra dele nas nossas vidas, que significa que sem ele nada vamos poder fazer. Nós estávamos falando ontem, pessoas que tinham viagens programadas, pessoas que vão receber salário, não tem salário para receber, pessoas que têm que pagar aluguel, pessoas que têm tantas coisas. Acabou. Deus te trancou em casa para mostrar que é só Ele em você e só você nele. Sem essa relação de intimidade com o Senhor, você não vai conseguir sair para frente. E o Espírito Santo faz isso, nos tranca em casa, para preparar a nossa mente, o nosso coração, para entendermos, para podermos entender que só em Jesus nós podemos ter esperança. Só em Jesus para poder transformar essa situação. E fazer o quê? Fazer como o menino Samuel fez. Quando ele foi muito bem orientado pelo professor, ele disse, fala a Deus que eu te escuto. Você está disposto? Você tem essa disposição? Deus quer ver essa disposição em você. Deus quer ver você hoje nessa relação de intimidade, eu contigo e nós com Deus, de você falar, Senhor, o Renato falou que eu tenho que ter intimidade. Fala, Deus, comigo, que eu quero te entender, eu quero te conhecer. Porque Jó, depois de tanto sofrimento, ele chegou a uma conclusão maravilhosa para mim e para você. Ele dizia assim, Pai, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Intimidade, andar junto.
mãos dadas com o Senhor Jesus, mãos dadas com o nosso Pai, mãos dadas com o Espírito Santo, buscando professores, pastores, padres, conselheiros, buscando o Espírito Santo, estando predisposto. Fala que eu te escuto. Eu quero ouvir as coisas de Deus, porque eu quero conhecer o seu amor para entender quão bom, quão suave, quão agradável é a vontade de Deus para a minha vida. Estamos trancados em casa, sim, porque antes eu não conhecia, antes a palavra não era revelada, e agora, trancados em casa, o Senhor está mostrando que Ele está vendo em nós a disposição e Ele vai encher-nos de fé, encher-nos de amor, e nós vamos ter essa revelação de quem é Ele em nós e de quem somos nós nele. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Não se sinta trancado em casa, mas se sinta numa quarentena com Jesus, na qual Ele paralisou tudo para que nós estivéssemos numa relação de intimidade com Ele. Deus te abençoe, um bom domingo, e amanhã nós vamos falar sobre os pecados de omissão. Vai ser feio, mas Deus quer nos revelar. Deus te abençoe, vamos embora, um bom domingo. Se gostou, um like no vídeo, mas passa para mais pessoas, para que as pessoas possam entender que o que nós estamos precisando hoje com Deus, o porquê dele nos trancou em casa, é para que nós tenhamos intimidade com ele. Não basta tanto tempo na presença dele, orações, porque você só fala. É momento de você ouvi-lo falar contigo, ouvir e entender que ele quer ter intimidade conosco. Deus te abençoe no nome de Jesus. Se gostou, vamos passar para frente. Deus te abençoe.